Um assunto que sempre me chamou bastante atenção, que são as relações contratuais. Tanto porque são relações que acontecem no nosso cotidiano, como envolvem diversos direitos, às vezes de forma latente, não são colocados expressamente, ou algumas vezes direitos que não são bem discutidos. E quando se vai colocar na execução desse contrato, acaba nos trazendo algumas dores de cabeça, algumas complicações que não foram discutidas. Hoje eu quero falar da questão de responsabilidade civil, um tema, um instituto jurídico bastante amplo, que envolve diversas relações sociais, desde a relação civil do Estado para com a sociedade, o cidadão com o Estado, entre cidadãos. E um tema que me chamou a atenção foi uma decisão recente no STJ que fez a diferenciação e uma criação, seria uma subdivisão da responsabilidade civil do hospital e do médico. Achei interessantíssima a situação. Uma determinada gestante, ao adentrar no hospital, padeceu por horas diante da falta de atendimento. E aí ela grávida, num trabalho de parto, na iminência de dar à luz, ela não foi socorrida, não foi atendida devidamente. E depois o feto veio, a criança veio a falecer. A família processou o hospital e os médicos. Qual foi a consequência disso? Os ministros lá em Brasília decidiram o seguinte: existe a responsabilidade do médico e existe a responsabilidade do hospital. Quando se fala em erro médico, estamos diante de uma negligência daquele profissional, uma relação direta com aquele profissional. Quando se fala em negligência hospitalar, estamos falando da falta de estrutura que o hospital é obrigado a conceder aos seus pacientes. Isso me chamou bastante atenção e me despertou para gravar esse vídeo. Como é que muitas vezes a responsabilidade civil ela toca na nossa vida em diversas situações e a gente se pergunta: a quem eu devo responsabilizar? Quem é o responsável por essas intercorrências, por essas consequências que agora vamos ter que assumir? E ficou claro a seguinte evidência, de que o responsável por uma negligência hospitalar, obviamente, é o hospital. Mas o que é a negligência hospitalar? A negligência hospitalar é a falta de estrutura. Por exemplo, quando o paciente chega necessitado e não tem macas suficientes, não há um pronto atendimento porque falta estrutura, não há cadeira para sentar. Sem entrar aqui na técnica do dia a dia, como vocês sabem, minha esposa ela lida com a questão médica, ela é dessa área, então ela conhece muito bem, mas isso me chamou bastante a atenção. E eu quero repassar aqui a ideia de que como a gente deve ter cuidado na hora de fazer essa assimilação da responsabilidade civil. Pois quando se tem um problema que é oriundo, né, que vem de uma questão hospitalar, em regra, logo se aponta a equipe médica como responsáveis. E não é bem assim como acontece. Como foi no caso dessa senhora. Um caso bastante similar com o que aconteceu há 20 anos atrás no Rio de Janeiro. Que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi o caso da Aline Pimentel, em que amargou por 9 horas em trabalho de parto e veio a falecer, bem como o seu próprio filho. Ela morreu de hemorragia. E naquela época, eu não sei dizer agora, se houve a combinação da responsabilidade civil dos médicos e, ao mesmo tempo, do hospital. Mas isso é interessante para colocarmos em discussão e trazer na vida prática do momento quem é a responsabilidade quando a gente aponta uma devida consequência. A minha dica aqui é de que possamos acompanhar essas situações para quando você procurar o seu advogado, ficar bem discriminado quem será processado, quem deve ser o polo passivo, o réu, o requerido a assumir as consequências desses eventuais danos. Então fica aqui para hoje a minha colocação. A diferença entre responsabilidade do hospital por negligência hospitalar e a diferença da responsabilidade do médico por erro médico, a negligência médica. São institutos jurídicos diferentes, situações fáticas diferentes que vão ter repercussões no direito também diferentes. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa na sua vida essa orientação. E para quem não me conhece, eu ressalto que eu sou o Daniel Matos e estou aqui aquilo que você precisar. Procure não só um bom advogado, mas principalmente um advogado da sua confiança. Obrigado.